Olá, tudo bem? Bom dia, tudo bem com vocês? Com a gente também tá bem, né, pai? Perfeitamente, graças a Deus por isso. E a gente tá aqui hoje para gravar mais um vídeo. Antes de tudo, não pode esquecer, né? Benção, pai? Deus te abençoe Amém. e faça bem feliz Amém. enquanto você viver. Amém. E não esqueça de mim. Não. Hum? Mas a minha felicidade é estar aqui fazendo isso com o senhor. Então eu já tô no lucro. É, Já tô feliz que ele gosta de fazer isso e eu gosto de fazer isso com ele, aí pronto. Minha felicidade já tá completa. Vou tirar o óculos aqui para aí melhorar. tá. Então já me abençoou, né? Já falou que tá tudo bem, né? Ok. Então nós vamos para a segunda parte daquele vídeo que nós estamos fazendo sobre assombração, da época dele, quando ele era criança. Ele já contou a história do bode. Uma história, né? Horripilante. Tá no outro vídeo, que você quiser ver, vê no vídeo anterior. Aí agora nós vamos para a segunda parte, que ele vai contar outra história de medo da época de criança. E aí, pai, é sobre o quê? Lobisomem. Meu Deus. Aí ele tem uma história bem engraçada para contar. Conta aí, pai. Aos meus ouvintes, eu sou muito grato a Deus por isso. E a ideia da dona Debrinha me trazer para essa área de recordação. E eu estou gostando bastante, que está me trazendo lá de 1900 e antigamente coisas que eu nem lembrava mais. Mas eu passei por isso, passei por determinados lugares e hoje eu estou aqui recordando. Para todos que me ouvem, eu vou falar aqui uma coisa, talvez ninguém nem leva tanto em consideração, mas eu gosto de falar, de usar essa expressão. Recordar é viver. E eu estou vivendo um momento que eu nunca pensei na minha vida que ia passar por isso. Mas, como recordar é viver, eu vou me aproximar mais ainda. E aproveitar, né, pai, esses momentos. Aproveitar bem o momento. Eu nunca pensei que ia passar, ter essas oportunidades. E eu quero falar hoje para quem me ouve que criança do passado tem uma vida muito diferente das crianças de hoje. Eu falei aqui, No outro vídeo. há alguns dias atrás, falei sobre assombração. Mas lá na minha terra natal, estado de Pernambuco, existe uma outra questão que eu vou trazer à tona para vocês. Na minha época, lá, existia um tal de lobisomem que o homem ou a mulher se transformava em um animal. E o prazer deles era andar à noite, até umas certas horas da madrugada, correndo de rua acima, rua abaixo. Então o pessoal ficava assustado com isso. Porque esse tal de lobisomem, ele vinha em forma de pessoas, mas com os instintos de um animal. E aquilo ali amedrontava o povo, porque só era de noite que ele andava na rua, para cima e para baixo. E dentro desse contexto, tem muita coisa que acontecia, que eu vou falar alguma coisa dela aqui para vocês. Peraí, pai, rapidinho. Então, essa parte do lobisomem, nessa época do senhor, não era para assustar somente as crianças. Os adultos também tinham medo. Também, tinham medo. Ah, tá. Continue. E tinha pessoas que se transformavam, faziam, eu me lembro de uma, que o camarada era muito ingrato para a esposa dele, e arrumou uma namorada fora. Ixi. E essa namorada era casada, tinha o seu marido. Então o que é que ele fez?
para ir na casa dessa namorada, ele apanhou um bocado de folhas de bananeira e fez uma túnica. Saiu emendando uma folha na outra, fez como que fosse uma capa de chuva. Né? Então, à noite, o que ele fazia? No dia que ele ia na casa da namorada? Ele se vestia naquela capa e vinha arrastando no chão, fazendo aquele barulho. E por onde ele passava, quem ia ao encontro dele? A cachorrada da rua. Os cachorros corriam atrás dele, ele saía correndo na frente, fazendo aquele barulho, mas a intenção dele era chegar na casa da namorada. E se tratando de lobisomem, na minha época de 15, 16 anos, eu já trabalhava para A e B e C, assim, ganhava uns tico-tico e fui trabalhar numa padaria. Começava 2 horas da tarde e até 10 horas da noite. O padeiro da padaria, o que fazia o pão, era meu vizinho. A gente andava junto. E um belo dia, ele não pôde ir trabalhar, mas eu tinha que estar na padaria. E exatamente na época que estava correndo esse tal de lobisomem. Eita ferro. E eu fiquei pensando, e agora, como é que eu vou voltar? Aí fui trabalhar. E quando eu saí da padaria, 10 e pouca da noite, pra você ver, com 16, de 15 para 16 anos, trabalhando numa área dessa natureza, mas, ó, ganhando dinheiro para ajudar a minha mamãe. Então, nesse dia, eu saí da padaria, eu tinha direito a o pão para o café da manhã. Com a mochilinha, botei o pão dentro da mochila, aí fui embora. Quando eu fui chegando na rua que eu morava, eu escutei os cachorros latindo no meio da rua, a lua clara. Aí eu me abaixei, olhei assim, eu vi como que tivesse uma pessoa sentada no chão e os cachorros aqui ao redor dele. Eu falei assim, meu Deus, é o lobisomem. Meu Deus. Aí o que é que eu fiz? Só correndo. Não saí correndo não, porque senão ia me ver. Eu saí bem agachadinho assim no chão, entrei assim, do lado de uma casa, os banheiros naquela época eram fora de casa. Aí eu corri, entrei no banheiro da casa, fiquei lá. Daí a pouco eu escutei o barulho dos cachorros saindo daquele lugar onde ele estava, no meio da rua, saíram assim para a direita. E foi ficando longe, né? Acabou o som. Aí eu abro a porta do banheiro e vou olhar assim. Olha só, o dono da casa criava galinha. As galinhas estavam em cima do banheiro, a noite de lua clara, né? Quer dizer, quando eu botei a cabeça assim fora do banheiro, elas estavam lá em cima, aí me viram, aí fizeram assim, ó, olhar para mim, e eu vi na resta, na sombra delas. Eu olhei, estava lá, umas 3 ou 4 galinhas, olhando assim para baixo. Ó, quem já estava com medo, imagina como que eu fiquei. Ah, agora você correu. Aí o que é que eu fiz? Fechei a porta, fiquei quietinho. Aí o que é que veio na minha cabeça? Já pensou se o dono da casa dá uma dor de barriga nele e ele corre para o banheiro? Quer dizer, são coisas que eu passei, eu vi, isso aconteceu comigo. Não apareceu ninguém, porque ali uns 10 minutos, mais ou menos. Eu resolvi ir para casa. Abri a porta do banheiro, saí, cheguei na rua, olhei, de um lado olhei para o outro, aí não tinha ninguém ali. Aí era pertinho a minha casa, cheguei na porta de casa e gritei, papai! Cheio de medo. Ô papai! Mas com a voz trêmula ainda. Papai! Chamei uma meia dúzia de vezes. Aí ele acordou,
Ele foi lá, abriu a porta. O que é isso, menino? O que foi que aconteceu? E papai, o lobisomem estava ali, ó. Aí meu pai falou assim, por que você não gritou por mim? Eu digo, ó, eu contei aqui, ó, com meia dúzia de vezes, eu chamando o senhor, que o senhor não acordou, imagina onde eu estava. O lobisomem ia pegar eu e ia embora. Ele não ia nem saber a notícia. Ah, meu Deus. E no dia seguinte, eu contando ao pessoal, o povo riu, a vizinhança está dando. O pessoal sabia que naquela época do ano, que não escapa-me da memória, era no mês de agosto, que tinha acontecia essas coisas. Né? Aí todo mundo ali ficou sabendo, que eu era muito conhecido. Durante o dia, eu ia numa fonte de água que a gente chamava cacimba. Cacimba. Ia apanhar água para vender o pessoal na rua, 2 latas de 20, como eu era criança, não podia trazer as latas cheias, eu trazia meia lata, um de um lado, meia lata do outro. Aquele galão aqui, ganhava aqueles trocadinhos, 2, 3 por dia. Eu acho que eu tenho até um dinheiro aqui, quer ver? Mais ou menos isso aqui, ó. Era as moedinhas. As moedinhas daquela época, pequenininha assim, ó. Estava no bolso. Chegava em casa, aí, aqui, mamãe, todo centavo que eu ganhava, fazendo assim mandado para os outros, trabalhando na feira aos domingos, Era carregando. pra ela. Já falei isso, não? Não, tô falando, era pra avó. Aí, quando eu chegava em casa, aí mamãe, estava na mão dela. Ela pegava, olhava, contava. Ó, vai lá debaixo da minha cama, eu tenho um par de sapato, bota esse dinheiro dentro do sapato, para teu pai não ver. Meu pai fumava, e ele não tinha dinheiro, ele andava procurando dentro de casa. Olha só. Aí, quando ele achava, se ele achasse, ele pegava e não falava nada. Quando a mãe procurava, cadê o dinheiro? Ela passou a botar debaixo da cama, dentro do sapato. O esconderijo. Era o cofre dela. Aí, pronto. Quando eu cheguei na padaria à tarde, contei a história para o pessoal. E o que você fez? Eu me escondi no banheiro lá do vizinho. Eu ia fazer o quê? Eu ia passar por ele, que eu sabia da má fama do tal do lobisomem. Ó, Aí foi se esconder com as galinhas. a minha mãe contava uma história de um lobisomem que ele não se transformava num animal, não. Ele ficava como homem, mas andava rua acima e rua abaixo, ele, não sei quantos anos. Aí perguntaram a ele assim, vem cá, e você nessa trajetória de dois assim, você comeu alguma coisa? Ele disse, olha, eu peguei um gato para comer. Ixi. Um gato. Eu ia andando assim no caminho, por enquanto não tinha o cachorro do meu lado, não. Aí que olha assim no meio do caminho, tinha um gato sentado, olhando assim para a lua clara, né? Passando aquelas nuvens pela lua, fazia aquela sombra, e o gato tá assim, ó. Aí eu fui e digo, bom, como o pessoal diz que gato é muito esperto, eu vou ver se eu consigo pegar ele. Aí saiu assim na ponta do pé. E o gato lá olhando para a lua, vendo as nuvens passar. Aí quando ele chegou assim, bem pertinho do gato, ele esticou o braço assim, por cima da cabeça do gato e bateu assim. O gato fez assim, ó, deu aquele pulo. E ele não conseguiu pegar o gato. Aliás, ele pegou o gato. Só que o gato começou a arranhar, ele largou o gato e foi embora. Aí fugiu. Aí fugiu. E ele contava essa história para todo mundo. Quando chegava a época de lobisomem, ele contava essa história para todo mundo. Um certo dia, minha mãe e uma vizinha dela estava na casa de farinha, raspando mandioca. Aí ele passou aqui assim. Quando ele viu, assim, viu o pessoal conhecido,
Ele botou um braço assim no rosto para ninguém ver a cara dele. Ele já estava na missão de lobisomem. Ia andar a noite toda. Eu, hein? Era uma coisa tremenda esse tal de lobisomem. Não sei se isso ainda existe. Ela contou outra que a esposa dele falou assim, fulano, me leva na casa de minha mãe hoje, estou com vontade de ver minha mãe, porque é um pouco distante da casa dele. Aí disse, então vamos lá. Levou ela, deixou na casa da mãe e voltou. E foi seguir a sua missão. Aí deu a hora de apanhar ela e ele não veio. Aí eu vou embora assim mesmo. Foi Aí foi embora, sozinha. fui sozinha. Quando chegou no meio do caminho, ela escutou o barulho dos cachorros, bem lá na frente. Ela, e lá vem o lobisomem. Ela sobe no pé de goiaba, ficou lá. Aí ele veio, quando chegou debaixo do pé de goiaba, ele parou, olhou assim para cima e viu a mulher dele. Ah, meu Deus. Aí o que ele fez? Começou a pular para pegar ela, pulando assim. Como ela estava bem segura, ela usava roupa longa, aí ele pegava dos dentes assim, pegava na saia dela, quando ele puxava, rasgava. E aquela fiação da fazenda ficou agarrada dos dentes dele. E ele não percebeu. Aí Mas a mulher sabia que era o marido dela? sabia que era ele. Que ele se transformava? É. Ah, Aí passou um tempinho, chegou aquela hora dele parar com aquele ato, né? Porque tinha uma hora da madrugada que ele aí voltava ao normal. voltava ao normal. Aí ele veio, chegou debaixo do pé do guarda, ele ia passando. Aí ele gritou, fulana! Ela gritou, mas isso é hora de você vir me buscar, marido. O lobisomem já esteve aqui, quase que me pegou. E era o próprio marido. Ah, então desce, vamos embora. Já acabou o lobisomem, vamos embora. O cara foi dormir e tal. No dia seguinte, depois que almoçou e tal, ela sentou assim na porta de casa, botou as pernas assim para fora. Aí ele veio e sentou aqui do lado dela e deitou no colo dela. Deitou e dormiu. Aí abriu a boca. Se Ela olhou, entregou. ela olhou assim, aí viu Os fiapos. os fiapos do pano da saia. Eita. Ele disse, foi você. Aí pegou a cabeça dele assim devagarzinho, botou assim no chão, foi lá dentro, pegou chamava mão de pilão, que tomava café em casa, e depois socava no pilão, né? Ela pegou aquele pedaço de madeira ali, né, assim, chegou, e deu aqui no meio da testa dele. Descarregou. Só foi uma, bateu e morreu. Aí acabou o lobisomem. Ih, matou o marido. Matou o marido. Vixe, Maria. Essas coisas do passado, né? Hoje em dia, você vê criança na rua, meia-noite, 1 hora, chega em casa 4 horas da manhã. O lobisomem que existe hoje em dia é papa celular. Tendo celular, tá bem, né? As assombrações de hoje são muito São diferentes. diferentes. Naquela época eu era um povo que vivia na roça, né, pai? Tinha muitas histórias. Papai já contou do bode, agora foi do lobisomem. Mas tem comadre Fulozinha. Aí você vai contar depois. Tem comadre Fulozinha, tem mais outras umas histórias de Trancoso aí. Tem bastante. Tem bastante. Ele vai esquematizando aqui, e quando eu vim, aí ele vai e lembra. Ele esquece, depois ele lembra de novo. Mas é interessante, né? Essa comadre Fulozinha é muito importante. Isso aí, também. até eu tenho história dela. Eu vou contar também, mas no outro vídeo. Espero que vocês tenham Eu gostado. tinha um primo, e um dia ele levou uma surra dela. Não, pai, mas deixa pra contar depois, senão a gente não vai ter história. Deixa o povo curioso.
Vocês vão saber quem é a comadre Fulozinha. A minha mãe também contava muita história. Então, esse foi o vídeo de hoje, parte 2 daquele de assombrações. Vamos continuar, parte 3, parte 4. Cada uma vai ser uma história diferente de medo, de assombração na época dele quando criança. O pessoal do interior que morava na roça tinha muito disso. Não tinha luz, né, pai? Não tinha luz, então qualquer coisa lá assustava ele. Mas isso era da época deles. Hoje em dia a gente não. A gente fala que isso é história de trancoso. Mas achei bacana, achei legal. Tinha coisa que eu já sabia, que ele contava pra gente, minha mãe contava, mas teve outras aí que ele contou que eu não sabia, né? Eu fiquei sabendo junto com vocês. Mas espero que vocês tenham gostado, continue assistindo os nossos vídeos, né? Eu e meu pai, cada história é uma novidade, é uma coisa diferente pra gente, tá? Fica com Deus, se cuida e espera aí o nosso próximo vídeo, né, pai? Se Deus quiser. Então, ó, tchau, se cuide. Tchau também, meu abraço. Tchau.